Há 23 dias, os funcionários do Ministério do Trabalho estão em greve. E as pessoas que estão atrás de serviços como seguro-desemprego estão sendo prejudicadas. Os servidores estão paralisados desde o dia 12 de abril. E, seguindo a Assembleia da Capital, decidiram pela continuidade do movimento. Só estão sendo realizados alguns serviços como homologações que já tinham sido agendadas antes da greve. Segundo o sindicato da categoria, nova Assembleia está marcada para a próxima segunda-feira, dia 10 de maio, em São Paulo. Voltamos com as notícias do esporte com João Carlos. Ok, amigos, estamos de volta para falar mais de esportes, agora aqui da redação da Rádio Princesa. Assunto principal ontem foi Taça Libertadores e o São Paulo conseguiu a classificação para a próxima fase. Foi suado, o time não fez uma boa partida e acabou empatando com o fraco Universitário pelo placar de 0-0. Nos pênaltis, Rogério Ceni foi de vilão a herói. Errou o primeiro pênalti e depois defendeu duas penalidades. Na última cobrança, feita por Dagoberto, o São Paulo conseguiu então passar para a próxima fase da Libertadores. Mais de 44 mil torcedores estiveram ontem no estádio do Morumbi e a torcida em certo momento chegou até a vaiar o time do São Paulo. Mas o tricolor segue avante. E quem quer seguir adiante é o Corinthians, que joga nesta quarta-feira o jogo do ano, Corinthians e Flamengo, às 21h45 no estádio do Pacaembu. Só para lembrar, na primeira partida o Flamengo venceu pelo placar de 1-0, de pênalti, gol marcado pelo atacante Adriano. Durante a semana, final de semana, sábado, domingo, a fiel torcida corintiana foi ao Parque São Jorge, levou faixas, bandeiras de apoio, mas cobrando uma vitória do time nesta noite. E a cobrança maior é em cima do Ronaldo, que não vem atuando bem pelo time do Parque São Jorge. Então hoje é decisão. Se o Corinthians empatar, está fora. Se vencer, segue na Taça Libertadores de América. Outro jogo importante também é pela Copa do Brasil. Aliás, são jogos importantes. O principal deles acontece nesta noite no estádio da Vila Belmiro. O Santos Futebol Clube, que domingo ganhou o título de campeão paulista, vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, valendo também classificação. Vale lembrar que no primeiro jogo, o Santos perdeu por 3-2. Além disso, na vitória do Santos, de domingo com o título paulista, algumas provocações de Robinho e outros jogadores do elenco em relação ao técnico Vanderlei Luxemburgo, o que criou ainda uma expectativa maior em relação a esta partida. O Atlético Mineiro joga pelo empate e o principal destaque do Atlético é o centroavante e artilheiro Diego Tardelli, que na semana passada fez 3 gols no todo-poderoso Santos Futebol Clube. Copa do Brasil tem mais 2 jogos marcados para esta noite. Às 7h30, o Palmeiras enfrenta o Atlético Goianiense. Na semana passada, o Verdão venceu também suado, chorado, com gol de pênalti marcado por Cleiton Xavier aos 49 minutos da segunda etapa. O desfalque certo hoje é o meia Diego Souza, que aliás, na semana passada saiu de campo vaiado e ainda discutiu e ofendeu alguns torcedores. Ele sentiu uma lesão e nem viajou para o difícil compromisso desta noite. Um empate classifica o Palmeiras. Ainda pela Copa do Brasil, o outro jogo marcado para esta noite envolve a equipe do Vitória e do Vasco da Gama. Lembrando que na partida de ida, o Vitória venceu por 2-0. Então, portanto, o Vasco terá uma difícil missão de reverter o marcador e tentar seguir aí para a próxima fase da competição. Então, desta forma, uma quarta-feira recheada com Copa do Brasil e Taça Libertadores. Amanhã estaremos destacando os principais jogos e as outras equipes, como Cruzeiro e Internacional, que também defendem o Brasil na Taça Libertadores. Falamos de esportes, em especial, nesta quarta-feira, para o RBC Notícias. As chuvas que atingem Sergipe desde o começo de abril voltaram a castigar o estado. Na capital, Aracaju, a força das águas abriu uma cratera na rodovia José Sarney, que corta a cidade e seu acesso foi bloqueado. Por causa dos temporais, 12 cidades, incluindo Aracaju, decretaram estado de emergência. Segundo a Defesa Civil, mais de 4.000 pessoas foram desalojadas desde o mês passado em Sergipe. A Defesa Civil do Estado está preocupada com a possibilidade de moradores voltarem para áreas de risco que foram desocupadas desde abril. Estradas de terra no interior do estado se desfizeram durante o período de chuvas, desde o início de abril, e povoados ficaram isolados.
O Estado espera a liberação de R$30 milhões do governo federal para infraestrutura e prevenção contra inundações. Aeroportos na Escócia, Reino Unido e Irlanda fecharam na manhã desta quarta-feira por causa da nuvem de cinzas vulcânicas expelida pelo vulcão de uma geleira na Islândia, de acordo com a Autoridade Civil de Aviação local. Na terça-feira, foram suspensos voos na República da Irlanda, na Irlanda do Norte e nas Ilhas Hébridas, perto da costa oeste da Escócia, ao primeiro sinal de aumento da concentração de cinzas no céu. No mês passado, nuvens de cinzas vulcânicas vindas da Islândia provocaram o fechamento de aeroportos europeus por 6 dias. Milhões de passageiros não puderam viajar e estima-se que a indústria de aviação possa ter sofrido prejuízos de quase US$6 bilhões. E uma cúpula de confinamento destinada a conter o vazamento de petróleo que gera uma maré negra no Golfo do México foi embarcada nesta terça-feira. Os esforços efetuados há 2 semanas após a explosão de uma plataforma de petróleo a 70 quilômetros do litoral permitiram até o momento manter a maior parte da mancha de petróleo à distância. Mas a companhia de petróleo britânica BP, que explorava a plataforma, estima que 800 mil litros de óleo estejam sendo derramados diariamente deste poço, localizado a 1.500 metros de profundidade. A empresa espera poder colocar esta enorme cúpula de aço de cerca de 90 toneladas no fundo do mar até o final de semana. Cerca de 200 barcos estão cercando a mancha, espalhando também dezenas de quilômetros de barreiras flutuantes. E até o momento foram recuperados cerca de 4 milhões de litros de água e petróleo. As autoridades pretendem abrir também uma segunda base aérea para facilitar o deslocamento dos aviões encarregados de espalhar os produtos químicos dispersantes. Confira a previsão do tempo em todo o país. Olá! Uma massa de ar úmida e instável causa muitas nuvens sobre a região norte do Brasil. Algumas dessas nuvens são nuvens de trovoadas. Já sobre o Oceano Atlântico, nós temos 2 bandas da zona de convergência intertropical, um sistema meteorológico que atua nessas regiões e que sobre o norte e do nordeste causa muitas nuvens, inclusive nuvens de trovoadas, entre Maranhão e parte do norte do Ceará. Já na região sul do Brasil, praticamente céu aberto, né? Houve nevoeiros nas primeiras horas da manhã, mas já se dissipando e a tendência é que ocorra mais sol, assim como nessas áreas aqui do interior do Nordeste e Norte do Sudeste. Já sobre a parte de São Paulo, nós podemos observar algumas nuvens altas, tipo cirros, associadas aos ventos em altitude. No Atlântico tem uma frente fria, mas que praticamente não atinge o continente. Vamos observar a previsão? Nós podemos ver aqui que as condições de pancadas de chuva vão permanecer principalmente na região norte, por conta da massa de ar úmida e instável, norte da região nordeste, e aqui sobre a Bahia e parte de Sergipe persiste condições de chuvas nessa região também. No centro-oeste, essas pancadas de chuva que são esperadas serão principalmente no período da tarde. Já nas áreas claras do mapa, sol e poucas nuvens. No litoral sul de São Paulo tem uma pequena chance de pancada de chuva, algo meio insignificante, alguma pancada de chuva bem isolada ao longo do dia. Termina aqui mais um RVC Notícias. Amanhã estaremos de volta.